Treino de chão e eu no começo deste capítulo, a gente vê o Siun correndo como se não houvesse amanhã. Enquanto corre, ele pensa, eu nunca imaginei que ele fosse usar isso tão rápido. Depois, a cena corta para o que aconteceu na noite anterior. Siun estava treinando Yeon firme e forte, mas ficou totalmente de queixo caído. Siun pensando, como isso é possível? Em apenas 5 dias, ele conseguiu reunir energia interna no abdômen inferior. Normalmente, isso leva 2 ou 3 semanas e ele fez tudo muito rápido. Ele realmente tem uma habilidade inata, ele sempre supera as minhas expectativas. Esse garoto é um monstro. O Siwon achava que o Yeon ia levar pelo menos 2 semanas para terminar essa parte e, só depois, ele pretendia ensinar a técnica da dança das borboletas. Mas, pelo visto, ele vai ter que mudar os planos. O segredo da esfera do dragão demônio. A cena avança e o Siwon se aproxima do Yeon na manhã seguinte. Yeon, bom dia, mestre. Siwon, sim, bom dia. Onde está aquela esfera do dragão demônio que você ganhou? Yeon, está guardada debaixo da minha cama. Siwon, vá buscar o mais rápido possível. Essas esferas do dragão demônio são conhecidas como pílulas medicinais marrons e têm um cheiro horroroso. Elas demoram muito tempo para serem produzidas e, por isso, a academia só costuma entregá-las para os alunos mais talentosos. Quem consome uma pílula dessas consegue absorver o equivalente a quase 20 anos de energia interna. Porém, se a pessoa tentar consumir uma segunda vez, a tolerância do corpo será tão alta que vai rejeitar os efeitos, tornando a pílula inútil. O Yeon volta com a esfera na mão, pensando, caramba, o cheiro disso continua insuportável. O Siwon pensa que, assim que o Yeon tomar a pílula, ele vai ganhar pelo menos 20 anos de energia interna, o que vai ajudá-lo a se virar sozinho dali para frente. Nesse momento, o Siwon nota algo estranho no chão. Siwon, ei, Yeon, quem é aquele ali jogado? Yeon, ele, a emboscada fracassada. O Siwon puxa a cortina e se depara com uma figura bizarra desacordada. Siwon, você desmaiou o cara na base da porrada? Yeon, sim. Quando o Dr. Baek saiu, esse cara tentou me atacar. Siwon, espera, ele tentou te atacar? Eu ouvi falar que o treino de espada começaria no 5º dia e ele veio até aqui fingindo estar ferido. Acho que ele não veio à toa. Ele realmente veio com a intenção de me atacar. Siwon fica surpreso, pensando que o agressor deveria saber que seria expulso se fosse pego. O Yeon pondera que o cara pode ser apenas alguém muito imprudente, ou então alguém garantiu que nada aconteceria com ele, não importa o que fizesse. Siwon, pela sua cara, você já sabe quem ele é, não sabe? Yeon, sim, eu sei. Ele é um dos membros do Clã Fantasma. Siwon, do Clã Fantasma, aqueles desgraçados. Não se salvam naquele grupo. Yeon, sinceramente, mal consigo acreditar que a família da minha mãe veio de lá. Siwon, pelo visto, você não tem um minuto de paz, né? Yeon, não tem problema, mestre. Eu já gastei toda a energia interna dele. Ouvindo isso, o Siwon sente até uma pontinha de pena do invasor. De repente, o Siwon acerta um golpe bem no pescoço do cara. Yeon, mestre, se ele foi nocauteado com energia interna, não vai precisar de pelo menos uns 5 anos para se recuperar e recuperar a energia dele? Siwon, normalmente sim, mas para alguém talentoso como eu, seriam necessários pelo menos 10 anos. Entendeu? Agora faça o seguinte, tome logo essa pílula. O Yeon pega a pílula devagar. Siwon, beba e mastigue bem, porque assim o efeito vai ser muito mais forte. Yeon pensando, mastigar isso, cara, o cheiro é horrível. Como vou conseguir comer? Isso deve ser muito amargo. Ele morde a pílula e, no segundo seguinte, sente aquele gosto e cheiro horríveis se espalharem. A língua dele fica dormente na hora. Siwon, depois que terminar de engolir tudo, sente-se no chão. Vou ajustar a sequência da técnica da dança das borboletas para você. Yeon, certo, mestre. O despertar do monstro. Siwon, agora vou te ajudar a absorver o poder da esfera. Fique pronto. Yeon, estou pronto. No segundo seguinte, o Siwon começa a canalizar a energia. Nanomachine IA, um objeto com alta concentração de energia, foi detectado no corpo. Ele está reagindo com os seus 14 meridianos. Deseja acelerar o metabolismo para auxiliar no processo. O Yeon não entende muito bem os termos técnicos da IA, mas pergunta se ela pode ajudá-lo a absorver os poderes da esfera. A Nano fala, sim, acelerando o metabolismo. No instante seguinte, o Siwon fica em estado de choque total. Siwon pensando, para falar a verdade, esse garoto já tinha um corpo perfeito para artes marciais antes. Ele começou a absorver o poder da esfera por completo. Isso está amplificando a energia dele de uma forma assustadora e muito rápida. Isso não é normal. Uma pessoa comum só consegue absorver cerca de 80% do poder dessa esfera, mas ele é totalmente diferente, 30 anos de energia. Na manhã seguinte, o Yeon acorda assustado, sentindo que seu corpo mudou completamente. Siwon, e aí? Como se sente agora que sua energia interna aumentou?
você me deu um baita trabalho, sabia? Mas agora você tem o equivalente a pelo menos 30 anos de energia interna aí dentro. O que 30 anos, se isso é uma estimativa por baixo. Normalmente isso não acontece com ninguém, mas no seu caso foi um sucesso estrondoso. Se elogia o garoto e, de repente, o Yeon se curva em sinal de respeito. Mestre, por favor, aceite a minha gratidão. Se não fosse pelo Senhor, isso nunca seria possível. Você apenas deu sorte, só isso. O Yeon sabe que não foi apenas sorte, e sim graças a Nano. A Nano Machine diz, mestre, eu apenas ajudei executando o programa. Bom, já está ficando tarde, eu preciso ir. Espera, mestre Siun, o que foi? O senhor poderia me ensinar a sua técnica da dança das borboletas? Com certeza, mas tudo tem o seu tempo. Por hora, descanse um pouco, a fúria de Mugion. A cena muda para o grande salão da academia. O Mugion está rindo igual a um psicopata. Mugion, hoje com certeza vai ser um dia feliz. Discípulo, o senhor parece bem alegre, mestre. Mugion, a sua ideia foi excelente, só de imaginar, já consigo ver aquele maldito agonizando de dor com as pernas quebradas, rastejando no chão. Eu quero ver isso com os meus próprios olhos. Porém, para a surpresa dele, o Yeon aparece andando normalmente, sem nenhum arranhão. Logo em seguida, vemos o Dr. Baek indo alto da cara de alguém. Dr. Baek, caramba, em uma única noite, o seu cabelo caiu tudinho. Puxa, eu não deveria rir, mas você está muito engraçado. O homem de cabeça raspada fica furioso, mas não pode fazer nada porque o médico está por perto. O Yeon observa a cena enquanto o homem está deitado no chão. O Dr. Baek vai embora pensando que algo estranho aconteceu ali na noite anterior, mas decide não se meter. Vemos então o dormitório do grupo 8, 2 dias depois, à noite. Discípulo 1. Cara, isso é muito estranho. Porque eles ainda não saíram de lá, discípulo 2. Como o mestre ordenou, eu fui lá tentar quebrar as pernas do aluno número 7 ontem à noite. Eu realmente queria machucá-lo, mas bem na hora o médico apareceu para cuidar dele. Discípulo 1. O médico, aquele cara não dorme. Não? Você está inventando desculpas, discípulo 2. Mestre, juro que não é desculpa. Como o senhor mandou, eu fui lá de madrugada para atacar, mas o médico estava acordado. O Mugion fica furioso, joga o discípulo no chão e começa a dar vários chutes nele. Mugion, você tem muita audácia de me dar uma desculpa dessas. Ele continua chutando o coitado sem parar. Mugion, você não consegue cumprir uma tarefa simples dessas. Discípulo 2. Mestre, por favor, espere. Mugion, o que você quer agora, discípulo 2? O senhor sabe o nome daquele médico que está na enfermaria? Mugion, o nome dele? Acho que é Jong Mugyeong Baek, algo assim. Mugion, Jong Mugyeong Baek? Espera, você conhece ele? Discípulo 2. Sim, eu conheço. Ele é o discípulo do Dr. Jong Baek. Mugion, do Dr. Jong Baek, discípulo 2. Sim. Embora ele venha do clã do veneno, ele prefere a medicina. Ele é o médico principal da academia e, além de médico, ele está entre os 30 guerreiros mais poderosos deste lugar. Mugion pensando, que droga se ele é discípulo daquele homem, com certeza ele entende muito de artes marciais. Mesmo assim, o Mugion desconta a raiva no discípulo chutando novamente. Mugion, você não serve para nada, nunca mais pense que o clã fantasma vai te apoiar. O passado de Yobong, a cena muda para um rápido flashback, mostrando o Yobong conversando com o Mugion. Mugion, então seu nome é Yobong, certo? Yobong, sim. Mugion, você poderia me fazer um favor? Yobong, mas e se eu falhar? Mugion, não precisa ter medo. Eu sou o herdeiro principal do clã fantasma e também faço parte do sacerdócio menor. Eu posso te ajudar muito se você fizer o que eu quero. De volta ao presente, o Mugion continua espancando o Yobong. Yobong pensando, foi você que me prometeu ajuda. Eu não pedi nada. Mas é bom você tomar cuidado quando ele vier atrás de você. Quero só ver o que vai fazer. O Mugion percebe que o Yobong está com a cabeça enfaixada. Mugion, por que você está de turbante na cabeça? Ele puxa a faixa e, ao ver a careca do Yobong, fica ainda mais irritado. Mugion, até o seu cabelo ele cortou. Ele dá mais um monte de chutes no Yobong. Os outros alunos ficam olhando de longe, comentando que não há um dia de paz naquele lugar. O Mugion decide ir embora dali. O Yobong fica caído no chão, cuspindo sangue e tomado pelo ódio, pensando, seus malditos podem rir agora, quando o Yeon chegar, vai acabar com a raça de todos vocês. A dança das borboletas perfeitas 7 dias se passam. Na enfermaria da academia, são 6 horas da manhã. O Yeon está treinando sozinho, e cada movimento dele transborda uma força impressionante. O Siun observa tudo de longe, admirado. Siun pensando, agora eu não tenho mais dúvidas. Esse garoto nasceu com um talento divino. Nos últimos dias, eu só ensinei alguns passos básicos para ele e ele já executa tudo com perfeição. Só precisei ajustar a postura dele em alguns detalhes, e ele pegou o resto num piscar de olhos. Ele aprende tudo de forma muito natural. Siun, use a próxima forma que o Yeon muda de movimento na hora. A Nano Machine fala, com a ajuda da Nano, todas as posturas do mestre Siun foram escaneadas por completo.
consegui recriá-las de forma quase perfeita. Porém, fazer isso pode levantar suspeitas. O Yeon faz pequenos ajustes nos movimentos por conta própria. A técnica da dança das borboletas possui 24 formas que se conectam como uma corrente, criando uma postura de combate devastadora. Aprender o básico costuma levar dias, mas o Yeon é fora de série. Seon, muito bem. Pode parar, você memorizou tudo perfeitamente. Yeon, muito obrigado, mestre. Seon, pegue isto. Yeon, o que é isso, mestre? Seon, são as formas mais avançadas da técnica da dança das borboletas. Você vai precisar delas. Eu queria ter mais dias para te ensinar, mas hoje é o meu último dia aqui. Estou encerrando o seu treino hoje. O resto você já sabe, agora depende de você continuar progredindo sozinho. Yeon, muito obrigado. Mestre, eu prometo que nunca vou decepcionar o senhor. Seon, assim espero. O Seon ergue a mão e, num piscar de olhos, uma espada surge no ar e vai direto para a mão dele. Ele a embainha com calma. Seon, esta é a minha espada, a lâmina louca. Pegue e sinta o peso dela. Ele joga a espada para o Yeon. Yeon, caramba, ela é incrivelmente leve. Eu pensei que seria bem pesada. Seon, normalmente, uma espada pesa entre 3 e 4 libras, mas esta é uma arma preciosa. Ela pesa apenas 2 libras. Yeon, isso é por causa da técnica da dança das borboletas, mestre? Seon, vejo que você já está entendendo como as coisas funcionam. Seon faz um movimento rápido com a espada no ar e corta um pedaço de madeira perfeitamente. Yeon, ela é extremamente afiada. Seon, sim, ela foi feita com o aço da mais alta qualidade. Agora, dê um passo para trás e preste muita atenção no que vou te mostrar. Vou te ensinar as técnicas finais da dança das borboletas. Nano, prepare-se. A Nano Machine diz, sim, mestre. Yeon, prepare-se para escanear tudo. A Nano confirma que está pronta para o escaneamento. A partida de Seon na manhã seguinte. O Seon está correndo pela floresta quando vê o subdiretor Wan e o líder de Tulamar à distância, observando-o. Ele finalmente se encontra com eles. Seon, líder Mar, para ser sincero, foi difícil para mim fechar os olhos para isso, mas como o senhor pediu, eu fiz. Só não entendo porque o senhor quis poupar a vida daquele garoto. Idermar, não se preocupe com isso, eu preciso ir agora. Mas o senhor tem algo a dizer sobre o aluno número 7? Seon, nada em especial, mas acho que o que foi feito é o mais justo. Idermar, justo? Então o senhor deu uma chance justa para ele? Você só precisa focar nos seus próprios deveres, eu cuido do resto aqui em cima. O líder Mar desaparece dali num piscar de olhos, deixando Seon pensativo se em uma semana as coisas realmente mudariam para melhor. O corpo perfeito na enfermaria, o Dr. Baek acorda e vai ver como Yeon está. Dr. Baek, bom, já está no horário dele acordar, mas ele continua num sono profundo. O que será que houve? Tá, deixa para lá. Hoje é o último dia dele aqui mesmo. Deixa o garoto dormir. Não vou incomodá-lo. O médico sai do quarto. Enquanto isso, o corpo do Yeon começa a tremer levemente. Então a Nano Machine diz, para a técnica de estimulação da borboleta, 80% do corpo foi modificado. Agora, 75% dos vasos sanguíneos foram concluídos. Sendo exata, resta apenas 1 hora para a conclusão de 100% do processo. 1 hora depois, o Dr. Baek está cochilando quando acorda assustado com um barulho alto vindo do quarto. Ele corre para ver o que aconteceu e encontra o Yeon vomitando muito sangue no chão. Dr. Baek, meu Deus, garoto, o que aconteceu com você? É algum problema interno? Ele checa a temperatura do Yeon, mas parece normal. Dr. Baek, deite-se um pouco para tentar se acalmar. O médico checa o pulso do garoto e fica em choque total. Dr. Baek pensando, o que está acontecendo aqui? Ele estava dormindo tranquilamente agora há pouco, mas o pulso dele agora está completamente fora dos padrões normais. Nano Machine, estabilizando as alterações físicas do corpo. De repente, o Yeon para de vomitar e se acalma. Dr. Baek, caramba, que susto que foi isso. Ele parecia uma pessoa totalmente diferente e agora voltou ao normal. Acho que eu é que preciso dormir. Estou começando a ficar louco. O médico sai do quarto resmungando. O Yeon se levanta da cama, olha para as próprias mãos e percebe a mudança. Yeon pensando, depois de 6 horas de processo, o meu corpo mudou completamente. Quanto treino o mestre Seon deve ter feito para dominar tudo isso? Um breve flashback mostra o Seon demonstrando as técnicas para ele no passado. Yeon pensando, mal posso acreditar. Ele executou tudo isso sem usar quase nada de energia interna, apenas com a força bruta dos movimentos, criando um impacto devastador. Nano, você escaneou tudo da Nano Machine diz, sim, mestre. Tudo foi escaneado com sucesso. Seon no flashback. Yeon, você gravou tudo na mente? Yeon, sim, mestre. Seon, bom, não há mais nada que eu possa te ensinar. Este é o nosso último dia. Você realmente tem um talento incrível. Eu gostaria de passar mais tempo te ensinando. Yeon, não se preocupe. Mestre, tudo que o senhor me ensinou até aqui já é mais do que suficiente. Seon, fico feliz em ouvir isso. Quando você entrar na academia principal, eu não poderei mais te ajudar. Então,
nunca desista. O Siun vai embora e o Yeon sorri, pensando, pelo menos agora eu tenho alguém do meu lado. Eu nunca vou decepcionar o meu mestre, Nano. Quanto tempo vai levar? A Nano faz uma análise rápida. A Nano Machine fala, aproximadamente 6 horas serão necessárias para reestruturar completamente os seus vasos sanguíneos e fibras musculares. Yeon, 6 horas, por que tanto tempo? De volta ao presente, o Yeon começa a praticar cada uma das formas que aprendeu, sentindo a diferença gritante no seu corpo. Não era nada parecido com o que sentia antes. Agora ele conseguia executar os movimentos exatamente igual ao mestre Siun. De repente, ele sente a aproximação de alguém. Yeon pensando, alguém está vindo. Os meus sentidos estão muito mais aguçados do que antes. Deve ser por causa da evolução do meu corpo. Isso é ótimo, ficou perfeito. A porta se abre e o Dr. Baek entra no quarto. Dr. Baek, você já acordou? Quando foi que se levantou? Bom, aqui está sua guia de alta. Yeon, obrigado, doutor. O Yeon veste o uniforme da academia. Dr. Baek, você era o meu único paciente aqui. Agora que você vai embora, eu vou morrer de tédio. Yeon, não se preocupe, doutor, logo. Logo vão aparecer novos pacientes para o senhor cuidar. Dr. Baek, tomara, porque sem ninguém aqui eu fico sem o que fazer. Yeon, Dr. Baek, obrigado por ter cuidado de mim nesses últimos dias. Sou muito grato, Dr. Baek, que isso não precisa agradecer, é o meu trabalho. Boa sorte lá fora. O Yeon sai da enfermaria e o médico se deita para tirar um cochilo. Do lado de fora, o Yeon caminha e pensa, o mestre Siun me ensinou muita coisa e o senhor também me ajudou bastante, cuidando de mim de propósito. Eu nunca vou esquecer a sua bondade, só espere um pouco mais, doutor. Eu mesmo vou enviar alguns pacientes para o senhor cuidar em breve. E com essa promessa de vingança, o capítulo de hoje termina. No próximo capítulo, o nosso protagonista Yeon vai entrar com tudo na academia principal. O capítulo do treino de formação já começa mostrando o grande pátio de treinamento da academia. A galera estava toda dividida em grupos e posicionada porque tinha chegado a hora do treino de formação. Nisso, alguns alunos começaram a cochichar entre si. Um dos alunos aponta e fala para a galera olhar, perguntando se aquele ali não era o jovem mestre do grupo deles, lembrando que fazia semanas que ninguém via ele por ali. Nesse momento, o Mujin se aproxima com aquele tom de deboche clássico e fala perguntando se até que enfim ele tinha aparecido por ali, chamando o cara de verme. Enquanto o Mujin falava isso, o Yeon estava caminhando calmamente na direção deles. O professor percebe a chegada dele e já manda um bom dia, dizendo, você finalmente chegou. Boa tarde. Você está bem? Está tudo certo com você? O Yeon responde na tranquilidade. Sim, sem problemas, professor. Sou completamente recuperado. O professor fica aliviado e diz, fico feliz em ouvir isso. Bom, até agora a gente só tinha visto a parte teórica, e você não praticou nada das formações. Mas o Yeon tranquiliza o cara falando, não se preocupe, professor. Eu dou conta. O professor concorda. Beleza então, pega isso aqui. O professor joga um escudo e uma espada direto no chão. O Yeon pega os equipamentos e, enquanto vai caminhando, o Mujin se aproxima dele para provocar e fala perguntando se ele passou esse tempo todo escondido com medinho, chamando ele de verme de novo, mas o Yeon simplesmente ignorou e continuou andando. O Mujin ficou espumando de raiva por ter sido ignorado. Ele pensa com seus botões, aquele desgraçado. Ele me ignorou? De onde ele tirou tanta audácia? E continua ruminando por dentro. Yeon, pode esperar. Eu sei muito bem que você está morrendo de raiva por dentro, mas logo você vai descobrir quem é que manda aqui de verdade. O professor então retoma o comando do pátio e avisa a todos. Atenção, o treino de combate vai começar agora. Mantendo uma distância segura uns dos outros, beleza? Se acontecer algum acidente igual ao da última vez, eu vou usar a minha autoridade para expulsar o responsável na hora. Fui claro e os alunos do quarto culto demoníaco respondem todos em uníssono, gritando, sim, senhor. No segundo seguinte, o professor levanta uma bandeira e, num piscar de olhos, todo mundo começa a correr para a frente, observando toda aquela movimentação. O professor pensa alto. O Mujin pode até ser arrogante e meio marrento, mas quando se trata de treinar em grupo, ele se sai muito bem. Ele sabe exatamente como liderar os companheiros. Consigo até ver um futuro promissor para ele no culto. Mas o problema aqui é o Yeon, ele não sabe absolutamente nada disso. Por isso, deixei ele numa posição onde não precisa se movimentar muito. Só espero que ele não cometa nenhum erro feio. Mas aí o professor olha mais de perto e se surpreende. Olha só que surpresa, ele está se saindo bem melhor do que eu imaginava. A verdade é que o Yeon estava apenas observando e aprendendo com os outros alunos ali na hora. O treino continuava intenso. O Mujin gritava comandando o grupo, mandando erguerem os escudos, se prepararem para a próxima formação e avançarem. O confronto silencioso já durava uns 15 minutos. O Mujin continuava pressionando e gritando que não tinha mandado ninguém ficar parado. A essa altura, os outros alunos já estavam exaustos, sofrendo para aguentar o ritmo, e ninguém conseguia manter a posição por muito tempo. O Mujin pensa revoltado, se eles continuarem desse jeito,
Como vão passar no segundo exame? Toda essa galera treinou por semanas e está passando sufoco. Mas como aquele cara como Yon é o único que está ali, firme e forte, sem demonstrar a menor dificuldade. Que raios ele ficou fazendo na enfermaria esse tempo todo? Preciso observar ele mais de perto. Aí o Mujin ordena a troca de formação, mandando cuidarem das laterais e montarem a formação de meia-lua. Seguindo as ordens, eles avançaram em passos curtos. Em seguida, o Mujin mandou darem passos largos e avançarem. Todos avançavam com extrema dificuldade, exceto Yon, que se mantinha impecável. O Mujin estava inconformado, pensando, aquele maldito. Como ele consegue não cometer um único erro? Eu detesto tudo que vem da linhagem de sangue desse verme. Aproveitando a movimentação, o Mujin arma um plano sujo. Ele chama o João no pensamento e diz: João, se você está me ouvindo, balance a cabeça devagar. O João, que era um dos comparsas do Mujin, faz o sinal discreto com a cabeça. O Mujin continua arquitetando a trapaça na mente. Na próxima formação, você vai fazer exatamente o que eu mandar. E o João responde no pensamento: entendido, jovem mestre. O Mujin então grita para todo mundo ouvir, mudar para a próxima formação. Agora faremos a formação de escudo em 3 camadas. Os alunos rapidamente montaram a defesa. Internamente, o Yon estava super tranquilo e pensava: isso não é tão difícil assim. Acho que a simulação que a Nano fez na minha mente está ajudando bastante. Estou conseguindo acompanhar sem problemas. O Mujin dá o comando: puxem as lâminas. Nesse exato momento, o João se posicionou bem atrás do Yon, pensando: perfeito, tenho a visão ideal daqui. Já era para você. Mané, vou te mostrar o que acontece com quem cruza o nosso caminho. Bem na hora em que o João ia desferir um golpe covarde pelas costas, o Yon, num reflexo absurdo de rápido, virou-se para trás. O João toma um susto mental. O quê? Ele percebeu, mas não adianta, você está totalmente indefeso. O João tentou chutar o Yon pelas costas, só que de repente uma força esmagadora foi criada ali na hora. O João foi arremessado para trás com tudo, voando para longe da formação. Os alunos em volta ficaram em choque, comentando entre si, sem entender como o cara tinha voado daquele jeito. O João caiu no chão completamente atordoado e pensou: eu fui arremessado? Isso significa que a energia interna dele é muito mais forte que a minha? De repente, uma sombra cobriu o corpo do João. Era o professor, que já chegou dando bronca. Você de novo arrumando confusão? O João tentou se levantar rapidamente e disse: professor, na verdade é que... Mas quando ele forçou o corpo, sentiu uma dor aguda e travou. Droga, minha perna. Está doendo demais. Enquanto isso, o Yon olhava para ele de longe, com um sorrisinho no canto do rosto. O João percebeu e ferveu de ódio, pensando: desgraçado, você fez isso de propósito, não foi? O professor, sem paciência: manda, o que foi? Por que está com essa cara? Nem levantar você sabe. O João tenta se justificar: professor, eu entendo, mas a minha perna. Só que o professor corta ele na hora: você foi quem atacou o aluno 23 pelas costas e agora está aqui inventando desculpas. Pelos próximos 3 dias, você só vai sair da cama para treinar comigo. Vou te mostrar o que é o verdadeiro inferno. O João ainda tenta argumentar: mas professor, na verdade... E o professor rebate bravo: o que foi? Vai continuar dando desculpas? O João abaixa a cabeça e aceita: não, senhor. Pelo culto demoníaco longe dali, uma figura misteriosa observava toda a cena e pensava com seus botões: aquele idiota do Mujin deve ter mandado ele fazer isso, e agora o cara se deu mal. Mas olha, a energia interna do Yon é muito mais forte do que eu imaginava. Surpreendente, afinal de contas, o guarda-costas dele é o guarda-costas real da direita. O observador continua analisando o Yon. De qualquer forma, ele deve ter uns 30 anos de energia interna acumulada. Será que veio tudo daquela esfera demoníaca? Ou será que o Yon simplesmente superou as expectativas? Bem, ele tem um corpo incrivelmente forte. Ele deve ter absorvido a esfera demoníaca por completo. Só isso explicaria. Ele pode até ser um mestiço, mas ainda assim o sangue do sumo sacerdote corre em suas veias. Um confronto entre 2 candidatos ao posto de jovem sacerdote no mesmo grupo. Isso sim vai ser interessante. Mais tarde, a cena muda para o refeitório. Um dos alunos avisa que já podem comer, desejando um bom apetite pelo culto demoníaco. Todo mundo começou a mandar ver na comida. O Yon pensa radiante: nossa, que comida gostosa. Comparada com a comida da enfermaria, isso aqui é o paraíso. Passei as últimas 3 semanas sentindo falta disso. Enquanto comia, o Yon percebeu que o Mujin não parava de encará-lo com um olhar mortal. O Yon pensa: esse Mujin não cansa de me encarar nem na hora de comer? Que cara chato, não sei porque ele me odeia tanto, mas de uma coisa eu sei. E ele reflete firme: não vou deixar ele nem os outros 6 me vencerem. Eles não têm ideia do que eu passei quando a minha mãe morreu. Vou mostrar para cada um deles o que acontece quando me desafiam. Vou fazer todos caírem um por um. Depois que o jantar acabou e os horários do dia foram cumpridos, os alunos foram liberados para os dormitórios. O guarda avisa que o jantar e as atividades do dia acabaram e manda todos irem para os seus quartos, chamando em seguida o aluno 18, que era o comparsa do Mujin,
para ir com ele. Enquanto caminhava para o dormitório do grupo 8, que ficava no primeiro andar, o Yeon ia memorizando todo o caminho. De repente, o Mujin aparece bloqueando a passagem e intimando: Ei, moleque, você achou mesmo que podia andar por aí como se nada tivesse acontecido? E ainda por cima, sem a minha permissão? O Yeon pensa cansado. Lá vem esse cara de novo. Bom, não é uma surpresa. Ao redor, outros alunos começaram a se juntar para ver a treta, incluindo membros do clã da espada e do clã de músicos, como a Hyun Xion. A galera em volta começa a cochichar. Olha lá, é o jovem mestre do clã furtivo. E quem está na frente dele é o jovem mestre do 7º clã. Caramba, vai ter briga. O Mujin continua provocando, se aproximando do Yeon e esculachando. Seu bosta, você veio até aqui com essa sua linhagem de sangue imunda. Deve ter se divertido bastante na enfermaria, escondido como um covarde para não encarar ninguém de frente. Você é só um vira-lata. O que foi vai me dizer que isso é uma ofensa ao sumo sacerdote? O Yeon rebate na hora. O que? Eu vim de uma linhagem legítima. Foi você quem acabou de dizer que ela é imunda. Isso significa que você acabou de insultar o sumo sacerdote indiretamente, não foi? O Mujin se embola. O que você está dizendo? E o Yeon devolve no mesmo tom. Não. A pergunta é: o que você está dizendo? Está se colocando acima do sumo sacerdote. Você não sabe que ele é o nosso líder supremo? O Mujin gagueja, irritado. Não, não é isso, droga. Ao longe, a Hyun Xion assistia a tudo e deu uma risadinha debochada, comentando: esse pessoal do clã furtivo é tudo burro assim? Ao lado dela, o Jong Xion, do clã da espada, completou: esse cara perdeu o juízo. Chamar o Yeon de lixo em público é o mesmo que insultar o sumo sacerdote. Ele é um completo idiota. O Mujin, completamente enfurecido e sem argumentos, partiu para a agressão física gritando: seu maldito, como você ousa? Ele tentou desferir um soco com a técnica do clã furtivo, mas o Yeon, com uma velocidade impressionante, se esquivou e acertou um soco em cheio na cara do Mujin. O golpe foi tão forte que o Mujin voou longe e caiu no chão cuspindo sangue. O Yeon limpa as mãos e diz calmamente: desculpa. Você falou alguma coisa? É que o barulho do meu soco na sua cara foi tão alto que eu não consegui ouvir o que você disse. O Mujin levantou do chão possesso de raiva, com os olhos injetados, e berrou: maldito, você vai pagar por isso. Ele ativou a técnica dos punhos furtivos e atacou com tudo, mas o Yeon se esquivava de cada golpe com extrema facilidade. O Mujin gritava para ele não fugir e tentou cercá-lo, mas o Yeon deu um salto ágil e começou a se distanciar, correndo em direção aos fundos da academia. O Mujin pensa enquanto corre atrás dele: como ele consegue ser tão rápido? Ele também domina técnicas de agilidade? Aí o Mujin olha para os lados e grita para os seus capangas: o que vocês estão esperando aí parados com cara de tacho? Vão atrás dele e peguem ele agora. Os capangas correram, mas o Yeon era rápido demais. Um dos capangas pensou perplexo: como ele consegue correr tanto? É impossível alcançar ele. O Mujin se irrita com os subordinados: vocês são todos uns inúteis. Não servem nem para pegar um cara. O próprio Mujin ultrapassa os capangas e vai atrás do Yeon sozinho, pensando tomado pelo ódio: Yeon, eu vou te pegar, e quando eu te pegar, vou quebrar a sua cara até não sobra nada. Você vai se arrepender amargamente por ter me humilhado na frente de todo mundo. De repente, o Yeon parou de correr e ficou parado em um canto escuro do pátio, esperando por ele. O Mujin chegou logo em seguida, bufando, e provocou: finalmente cansou de fugir? É seu gordo? O Yeon se vira lentamente, com um olhar frio e focado, e responde: fugir? Quem disse que eu estava fugindo? Eu só estava trazendo você para um lugar mais reservado. Porque, a partir de agora, sou quem vai te mostrar o que é o verdadeiro inferno. O Yeon avançou, fechando o punho e desferindo um golpe direto contra o rosto do Mujin. O punho do Yeon parou a milímetros do rosto do rival. E, com essa cena de pura tensão, o capítulo termina.